Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui em mais um conteúdo do CIT 2024, um oferecimento do Unis Salesiano. Eu estou aqui com a Juliana Bezerra, ela que é advogada, que é uma pessoa super competente na área do direito e também, com certeza, pode nos ajudar muito como profissionais de publicidade, como acadêmicos na área. Eu sei que nossa audiência é formada tanto por alunos, como professores, como também profissionais. E hoje a Juliana, ela vem trazer um assunto muito interessante e que geralmente traz muita dúvida para todo mundo que trabalha na nossa área, que é a parte da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu tenho certeza que quem trabalha com publicidade e propaganda, uma hora escuta uma opinião, outra hora escuta outra opinião, uma hora lê um blog falando uma coisa, outra hora outro blog falando outra coisa, mas do direito não tem espaço para certas interpretações, né? Até tem, né, Juliana? Mas assim, a lei está lá, preto e no branco, e eu acho que nada melhor do que entender a lei de fato e deixar de lado o achismo, deixar de lado o papo de alguma pessoa que está interessada em vender dados, por exemplo. Então, eu agradeço muito a Juliana, em nome do Salesiano Lins, e passo já a bola para você, Ju. Pode se apresentar, pode começar a falar, fique à vontade, a casa é sua, tá bom? Olá, Fernando. Novamente, obrigada pelo convite. Uma satisfação falar sobre LGPD, especialmente com um profissional que eu admiro já há muito tempo, que é você. Obrigado, E obrigado. também aos alunos do Unisalesiano, que é a minha universidade, onde eu me formei em Direito, e que me viabilizou hoje estar aqui atuando como advogada e falando também sobre essa matéria tão atual, tão interessante, compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês na seara da LGPD. Vamos começar, então. Vamos fazer da seguinte forma, Ju. Pode ir passando as informações, e aí, havendo alguma dúvida, uma situação que eu acho que é muito comum dentro do nosso mercado de publicidade, eu vou te indagando, tá bom? Tá joia, tá ótimo, Fernando. Bom, a gente vai falar então sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A própria nomenclatura da legislação, ela já começa se apresentando. A gente sabe que é uma lei que trata de dados e dados pessoais. Então, aí a gente tem duas informações. Ela não trata de qualquer dado, de qualquer informação. Então, a gente precisa entender o que é a LGPD, fazendo essa diferenciação, o que é dado pessoal e quem é o destinatário dessa legislação, quem é o protagonista da LGPD, quem ela protege, que direito ela protege. Então, assim, a gente precisa entender que ela é uma legislação que ela traz regras para esse tratamento de dados pessoais, essas informações, para proteger direitos fundamentais relacionados à privacidade do indivíduo. Então, a proteção do dado em si, ele vai proteger um direito fundamental. E a gente precisa definir quem são essas pessoas que são protegidas pela LGPD, quem são os protagonistas, os titulares dos dados pessoais. E aí são as pessoas naturais. O João, a Maria, o José, sou eu, Juliana, é o Fernando, são as pessoas físicas, as pessoas comuns. Então, a LGPD ela não vai se aplicar ao dado pessoal da pessoa jurídica. Então, o CNPJ não é protegido, o endereço de uma empresa, o telefone de uma empresa, porque ela não é considerada uma pessoa natural perante a legislação. E aí, quais são os dados que a LGPD vai proteger dessa pessoa comum? Toda e qualquer informação? Não, apenas os dados categorizados, definidos pela própria legislação como dados pessoais. O que são os dados pessoais? A própria lei fala que eles são informações que individualizam aquela pessoa ou podem vir a individualizá-la. E aí, assim, facilmente a gente já consegue verificar algumas informações que identificam uma pessoa, que a individualizam no mundo. Por exemplo, a minha imagem, o meu número de CPF, o meu número de RG, o meu nome completo. Eu consigo identificar a Juliana no mundo. Agora, há outros dados que são pessoais, mas que eles não são tão claramente identificados. Então,
Por exemplo, uma informação relacionada a uma função, uma atividade profissional. Você fala assim, existe uma pessoa no Unisalesiano que ela é professor. Então, eu tenho uma informação que não é um dado pessoal ainda, é professor. Se eu falar, bom, ele é professor de publicidade e propaganda, já tenho duas identificações, mas eu não consegui individualizar uma pessoa ainda. Essa pessoa é de Araçatuba, essa pessoa tem uma agência de publicidade, o primeiro nome é Fernando, enfim, eu acumulo algum tipo de informações ali que elas, unificadas, elas perfazem em um dado pessoal. Então, eu consigo identificar que eu estou falando de você, Fernando, tá? Ou Então, seja, a gente está dizendo aqui que, vai óbvio, depender do contexto. a gente pode falar depois de Martech, né, as empresas que trabalham com a parte digital e que meio que comercializam esses dados, mas a gente está dizendo aqui que basicamente empresas que atuam na comunicação para pessoas que deixaram seus dados, seus rastros, seus hábitos, como por exemplo o Meta, que é dono do Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, a gente está falando então que essas empresas elas só podem fazer isso hoje em dia através do consentimento do usuário, quando esse usuário dá um aceite em participar da plataforma ou algo do tipo, correto? Para questões relacionadas a tratamento de dados para publicidade, sim. Mas há tratamento de dados que tem outras bases Sim, legais, sim, sim. né? Mas para Exato. publicidade, basicamente, sim. Mas essa diferenciação também ela é importante, até por questão de anonimização de dados. Então, às vezes, em um cadastro, eu tenho toda a identificação da pessoa. Só que aí eu vou retirando algumas informações que não a individualizam e tenho outras que talvez para a área do marketing seja interessante para uma estratégia de mercado, uma delimitação de área, enfim. Então, por exemplo, na região Sim. de Araçatuba, na área tal, ali tem pessoas que basicamente atuam como advogados, como contadores, eu consigo direcionar algum conteúdo para montar uma empresa, enfim. Mas só para não dar um certo medo para o profissional, ele vir a pensar que não, que agora ele não pode mais usar dados. Porque o que acontece na publicidade é que os dados, né, a nossa área sempre foi uma área muito relacionada à estratégia e à criatividade, né? Sim. A criatividade como ferramenta estratégica para que a gente consiga impactar mais uma audiência e assim vender melhor, vender mais, fidelizar no marketing, etc. Com o advento da tecnologia, os dados eles vieram para fomentar, né, e trazer mais, digamos que, clareza às ações de publicidade, conseguir, digamos que, ter mais assertividade em tudo. Ah, eu quero falar com tal pessoa. Então, Exato. outrora eu colocava num veículo que era um meio de comunicação, né, que dali vinha um veículo, que era um veículo que subentendia-se que a audiência era daquele jeito que eu queria. Hoje, com os dados, eu consigo ser extremamente assertivo, né? 100%? Não dá, mas muito mais do que antes. Então, o profissional não precisa ficar com medo achando que a era dos dados acabou. Na verdade, o que Não. acontece hoje é que é necessário um consentimento para que o dado possa ser utilizado, correto? A LGPD ela traz uma base legal, que são hipóteses que permitem o tratamento do dado pessoal. Então, o consentimento, ele é uma das bases legais que permitem que seja utilizado aquele dado pessoal. Mas a LGPD ela não vem para proibir o fluxo de dados pessoais. Na verdade, ela vem porque o fluxo de dados pessoais ele é inerente hoje a todo e qualquer negócio. Não existe negócio que não utilize dado pessoal, desde o mais pequeno, até como você mencionou, redes sociais, enfim. Então, assim, é exatamente neste contexto, neste cenário, que a LGPD e as outras legislações que, enfim, existem hoje no mundo inteiro, que é uma tendência esse debate, elas vêm exatamente para regulamentar o tema, mas não para proibir. Até porque sem o dado pessoal a gente não tem negócio. Então ela vem para regular o tema, de maneira que eu, como empresa, eu vou me utilizar daquele dado pessoal que é de uma terceira pessoa, que é do titular desses dados, eu preciso me utilizar
com responsabilidade, observando a legislação, aplicando a segurança que a própria LGPD Em algum prevê. momento eu meio que trazer à tona uma pergunta, uma coisa que está programado não responder, me desculpa, tá? Eu posso meio que acelerar, mas é Tranquilo, que o não é modelo do bom. nosso papo hoje é mais assim de, É de, bom que a de gente bate-papo nicha. mesmo. Então, assim, vamos tentar trazer isso um pouco para o universo do dia a dia do aluno que se formou agora, o aluno que irá se formar agora, né? Ele vai fazer uma promoção, um cupom, ou ele montou um site para a empresa que ele trabalha. Quais são as principais preocupações que ele deve ter, Juliana? Tá. A gente tem o Buy Privacy Design, você já deve ter ouvido falar, né? Até recentemente a gente trabalhou num projeto assim, onde antes de colocar um site, uma promoção em vigência, em funcionamento, eu preciso antecipadamente verificar se todo aquele programa ele vai atender a LGPD e as demais legislações aplicáveis. Então, quando eu vou, por exemplo, colocar um site promocional no ar, eu vou precisar verificar ali que tipo de direcionamento que eu vou fazer, quais são os dados pessoais que eu vou colocar, aliás, desculpa, que eu vou coletar, que eu vou armazenar. Então, dentro dele, eu vou precisar fazer uma boa política de privacidade, de termos de usos. Eu vou precisar colocar um banner de cookies também, informando para aquela pessoa e dando para ela a opção de fornecer o seu consentimento ou não para essa coleta de dados. Mas tem que ser uma manifestação livre, voluntária, e eu preciso que tenha assim muita transparência em como isso é feito. Então, antes, a gente voltava só, quando eram questões promocionais, para a questão do regulamento. Eu me importava com o regulamento daquela campanha. Hoje, não mais. Além do regulamento da campanha, eu também preciso me ater a essa questão do tratamento de dados pessoais e explicitar isso de maneira muito clara para o público. Agora, o tratamento de dados em si, como ele vai ser realizado, aí vai depender de cada campanha, de quais dados eu pretendo coletar, se essa pessoa vai consentir ou não. Vai variar Olha só que legal, de cada gente. contexto. Parece, né, quando a gente fala, né, Juliana, dá a impressão que, nossa, né, alguém pode pensar assim, nossa, mais coisa para eu pensar. É. E óbvio, né, é mais labor, é claro. Mas, por outro lado, isso faz com que a nossa profissão ela seja uma profissão com uma barreira de entrada maior, ou seja, há uma preocupação maior a se ter, sim. Só que isso mostra como uma falha pode trazer um prejuízo para uma empresa. Ou Exatamente. seja, se você hoje está ali à frente de uma empresa ou está entrando no departamento, está se formando, vai se formar ou já é profissional, possivelmente você vai encontrar talvez um cenário de uma empresa que não está se preocupando muito com LGPD agora, Muitas. mas esse pessoal vai se preocupar logo logo, né? Porque isso tem evoluído muito, né, Juliana? Conta para nós como é que tem sido essa evolução. As empresas elas estão se preocupando mais, estão tomando consciência. Há algumas notificações que estão acontecendo, algumas. Como que está sendo essa questão legal já? Alguém já está respondendo em algum processo? Como tem evoluído isso? Sim. Nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD no Brasil, que é quem fiscaliza se a LGPD está sendo cumprida ou não. Já temos, sim, fiscalizações, aplicações de multa, então já tem havido um trabalho nesse sentido. Mas não só, o próprio judiciário, ele atua nesse sentido, com demandas individuais, os próprios órgãos de proteção ao consumidor. Então, isso é uma crescente e há judicialização já sobre esse tema. Mas o fato é, a LGPD ela prevê sanções e sanções pesadas para o descumprimento da lei, que pode vir desde a advertência até a multa de 2% do faturamento dessa empresa, que eu entendo que é um impacto muito grande e muitas vezes é a maior preocupação do controlador. Então, muitas empresas elas buscam a adequação por conta dessa questão da multa. Só que assim existem outros fatores que também impactam naquela empresa, naquela marca, que não só a multa. Eu falo que em alguns casos a multa ela é menos pesada do que, por exemplo, o impacto reputacional. Então, você ser conhecido no mercado como uma empresa que não cuida dos dados dos seus clientes,
ou Que dos vazou dados, colaboradores, né? exatamente. Então, assim, tem também a questão da publicização dessa conduta infracional à LGPD, que eu entendo que é tão impactante quanto a multa. Mas a preocupação primária hoje, para quem busca a adequação, é mesmo a multa. Só que assim, a gente tem visto um cenário dominó na adequação. Então, tem algumas empresas que elas já têm o compliance, elas têm uma seriedade na observância da legislação, e aí elas começam um projeto de adequação. E quando elas começam esse projeto de adequação, elas vão precisar fazer o quê? Verificar se os seus parceiros, aquelas pessoas com quem elas compartilham dados pessoais, também observam a LGPD. Porque eu, como controlador, eu cuido desse dado pessoal, eu estou em conformidade, mas eu compartilho ou com uma agência de publicidade, ou com uma contabilidade, ou com a equipe de TI, esses dados, porque a minha empresa não faz essa especialidade, a gente contrata prestadores, né? E aí esse dado, ele vaza naquela empresa, tem um tratamento irregular, um incidente de segurança, eu posso vir a me responsabilizar por isso, como controlador. Então, veja bem, quando a gente começa a verificar a conformidade desses parceiros, dentro dessa primeira empresa que está buscando a sua adequação, automaticamente eles veem a necessidade deles também se adequarem. Porque chega lá um Isso é legal. formulário, chega um E formulário para eles preencherem. Então, eu assim, lembro, Juliana, que antigamente a gente tinha muito aquela questão de, olha, minha empresa, ela tem ISO 9001, por exemplo. exatamente Aí a empresa que tinha ISO, ela procurava parceiros também isso, com ISO, isso, né? Para manter padrão. isso. Hoje em dia, isso está É acontecendo isso, com LGPD, por exemplo. exatamente. Tem algum selo novo, Não, ou alguma chancela que o pessoal tem usado hoje? Ah, essa empresa foi auditada, essa empresa ela está em conformidade. Como que hoje em não dia o existe pessoal um tem visto selo. isso? Não existe um selo, tá, Fer? Mas existe um projeto, e esse projeto ele gera evidências, documentos, enfim. Então, em uma auditoria, a gente consegue apresentar e comprovar a conformidade dessa empresa. Tá? E aí, quando há essa solicitação, essa avaliação de conformidade do parceiro, aí eles vão buscar também a adequação. Então, por isso que eu falo que é um efeito dominó. E aí a gente verifica que hoje uma empresa ela não buscar a adequação, inibe para ela, diminui para ela a chance de relacionamentos no mercado, porque ela vai esbarrar com empresas que não vai contratá-la exatamente por esse motivo. Então acaba sendo também um diferencial de mercado concorrencial estar adequado à LGPD. E muitas empresas também usam para fins de publicidade, a questão de proteger os dados pessoais, né? Hoje é considerado uma excelência na prestação de serviço. Muitos bancos andaram fazendo isso, O né? Os Itaú, bancos né, salvo sofreram engano, muito. isso me recordo, lá no A- comecinho. exato. Então, assim, muitos bancos sofreram e ainda sofrem muito com ataque de hackers, né? Com vazamento de dados, e Isso, conseguem um processo mais seguro, eles se expõem, exatamente. né? Fazem toda a publicidade, com certeza. Exato. É. Me fala, hoje em dia, você tem lidado, eu sei que você atende empresas, né, que estão nesse processo, e já que a gente está falando aqui com profissionais ou futuros profissionais na área da comunicação, quando você adentra essas empresas, quais são os desafios mais comuns que você encontra, ou situações mais comuns que demandam a adequação da nova lei relacionando à parte de comunicação? Geralmente, o que seria? Geralmente é site, é o colega que está comprando mail, é o fulano que está disparando no WhatsApp sem autorização, é alguém que está mandando e-mail marketing sem autorização, é alguém da empresa trocando mailing entre os pares no mercado, né? Porque isso é uma coisa que sempre aconteceu muito, né? Ah, tem do fulano, você é o ciclano, vamos trocar. O que tu tem encontrado com mais frequência? Bom, antes de adentrar nessa questão, onde a gente vislumbra todas elas, tem a resistência do pessoal na adequação. Então, a gente já começa por aí. Porque o pessoal ele entende essa legislação como sendo burocrática. Mas depois que você compreende e passa a aplicar, você verifica que é uma fórmula. E
e passa a ser algo assim muito operacional. Eu falo que facilita, inclusive, a gestão dos dados pessoais. Então, se sair uma pessoa, entra outra, enfim, todo mundo consegue seguir ali aquela fórmula do bolo. Bom, mas enfim, dentro do setor de comunicação, de publicidade, eu acho que é o setor que mais compreende, na verdade, Feira, a necessidade da LGPD. O setor de RH. Isso, porque eu pensei que era o setor que Bom, pelo mais menos ia assim, das chorar. experiências que eu tive, é o pessoal mais aberto. É um pessoal que normalmente, quando você pergunta sobre a LGPD, eles já têm algum conhecimento, então fica até mais fácil o diálogo, né? Mas assim, eu acredito que seja mesmo essa questão de limitar esse direcionamento de conteúdo e adequar o site para fazer a gestão, para fazer a coleta correta do consentimento. Então, vamos lá. Por exemplo, quando a gente faz o banner de cookies, e vem lá todas as opções, e a gente tem uma base legal já para tratar aqueles cookies que eles são necessários para a funcionalidade do site. Então, não vou coletar consentimento, evidentemente, para essa finalidade. Os demais, eu tenho que colocar ali do ladinho se a pessoa consente com aquele tratamento, porque a maior parte deles é para finalidade de publicidade. Então, preciso dessa base legal que você mencionou lá no início. A dificuldade é seguir estritamente a legislação e não achar que só colocar uma política ou só colocar o banner é o suficiente. Porque, por exemplo, nesse ponto aqui, a gente precisaria desativar todos eles. E aí a pessoa entra, abre e ela mesma vai selecionar e com a granularidade. Porque muitas vezes também a gente entra no site, está lá sim e não, né? Não tem essas opções. E vou além. Eu já vi sites, Eu vi é banco. raro, né? É raríssimo que a gente tenha a possibilidade de falar flegar, né? De flegar as caixinhas, os botõezinhos, Isso, conforme o site. Eu vi isso geralmente em site europeu, porque a legislação lá já é mais antiga. isso. Agora, geralmente o que a gente vê no Brasil, e é uma estratégia, é que os caras colocam um banner bem grande para atrapalhar e o cara dá sim logo, entendeu? Tipo, dá sim e pronto. Porque no fundo, quem trabalha com marketing digital quer poder utilizar esse recurso de Exato. cookies, né? Não tem outra forma. E aí, assim, é um outro assunto, mas talvez envolva. E a gente sempre tem, quer dizer, na verdade, faz parte do assunto, a gente sempre fica nessa dúvida, né? E o dado pessoa jurídica, ele é comprometido, a lei cobre essa questão da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, a gente sabe sempre que vai ter uma física por trás, sempre vai ter ali um empresário, né, um empreendedor, um sócio. Muitas vezes também, aí fica com uma parte 2 da pergunta, muitas vezes a pessoa que está trabalhando com dado fala assim, mas esse dado, esse dado está aberto, está aqui na internet. Pô, essa dentista, ela colocou o e-mail, o nome e o telefone dela no Instagram, né? Como é que fica essa questão? Feira, a gente tem que entender que cada dado pessoal ele é tratado de acordo com uma finalidade. Então, veja bem, eu tenho uma rede social e lá tenho o meu e-mail. Então, por que eu coloco esse e-mail na rede social? Primeiro que eu consenti com esse tratamento lá e eu coloco lá para que as pessoas entrem em contato comigo para me contratar como profissional. Então, basicamente, essas são as finalidades. Quando alguém ele entra no meu Instagram e tem um dado público, ele coleta aquelas informações, ele faz contato comigo, a finalidade do tratamento que eu dei para a rede social, utilizar o meu dado pessoal, ele foi desvirtuado. Então, aquele que entra em contato comigo, ele está tratando o dado pessoal sem base legal. Então, veja bem, eu não consenti, exemplo, que o Facebook compartilhasse com a empresa e permitisse que ela entrasse em contato comigo. Não há esse consentimento. Eu não fiz cadastro nessa empresa. Essa empresa não tem uma obrigatoriedade legal de entrar em contato comigo. Então, eu vou ali passando pelas bases legais da LGPD e eu verifico que esse contato ele não vai preencher nenhuma dessas possibilidades. Então, esse contato comigo, ele é
ilegítimo, ele não tem fundamento na LGPD. E aí a gente recebe muito, né, eu pelo menos recebo bastante por WhatsApp, até assim, de cursos, o pessoal, olha, alguém Imobiliárias, né? indicou, e aí eu até pergunto, tá, mas quem indicou? Como você conseguiu o meu contato? A gente sabe de onde vem das listas que são vendidas aí no mercado negro. Mas eu acabo perguntando, a gente verifica que depois a pessoa ela para de responder. Porque não tem alguém que compartilhou com ela. Então o tratamento é irregular. Mas Essa pessoa ela pode, por acaso, alegar que, olha, eu estava navegando no Instagram, eu vi o seu contato e eu tratamento te mandei um irregular, WhatsApp. perda de dado pessoal. Se ela entrar em contato comigo para finalidade comercial, é um tratamento irregular de dado pessoal. Ela não pode fazer isso. Eu tenho que ir até ela, né? Mas assim, você comentou de compartilhamento entre empresas. Você falou de construtora, foi isso? Não, existem, assim, é que hoje tem toda essa questão legal, tem mudado toda a forma de se trabalhar digital, mas, por exemplo, o mundo ainda digital trabalha com três níveis de compartilhamento de dados: first paradeira, second paradeira e third paradeira. O terceiro nível de dado, que é esse third paradeira, eles estão, né, todo glazado, que é coisa de marketing, né, ficar falando tudo assim, é quando você compra via mídia, pode ser uma mídia programática, ou pode ser uma mídia digital tipo Google, e você não fala, olha, eu quero aparecer no site da Globo, do Globo.com, não. Você fala, eu quero falar com pessoas que têm esse hábito de navegação. E aí, todo mundo meio que, a grosso modo, né? Todo mundo que recebeu dados de navegação de terceiros no seu site, compartilha isso com esse sistema programático, de mídia programática, e aí você meio que vende essa pessoa que foi cucada, mesmo ela estando agora navegando em outro site. Mas como ela já disse que ela tem um hábito, para isso que importa. Por exemplo, no passado, Serasa Experience vendia, junto ao MetaAds, base de dados de pessoas por classe social. Isso acabou. Mas, por exemplo, eu poderia fazer uma campanha no Meta, para ser mais claro, no Facebook, porque nessa época o Instagram estava meio que começando, e eu poderia escolher, quero falar com pessoas de São Paulo, que fizeram viagens internacionais e que tem uma renda acima de R$ 20.000 por mês. E eu consegui. Sim. Porque qual era a fonte de dado? A fonte de dado era o check-in de internet aberta no aeroporto, era um dado de venda de passagem num cartão Visa, era um dado de consumo em vários cartões que me levam a crer que, através da base do Serasa, aquela pessoa tinha uma renda X. Isso hoje tem afunilado cada vez mais, tanto que o futuro dessa mídia programática é não se vender dado. Eu falar, se eu precisar falar com a pessoa com esse perfil, eu vou procurar um arcabouço de mídias que, teoricamente, fala com essa pessoa, vou anunciar nesse arcabouço de mídia, ou vou ter o meu próprio data com as pessoas que me deram liberdade. Então, meio que vai acabar essa possibilidade de falar, olha, eu quero falar com pessoas que gostam de andar de bicicleta e viagens. Ah, mas eu não sei onde os caras estão. Ah, então eu vou colocar lá no site de bike. Aí não sei colocar no site de bike. Eu conheço um monte de gente que já, no caso, né, a Martech, a empresa, não, tem um monte de dado aqui de terceiro, de pessoas que já demonstraram esse interesse, e eles não navegam só no site de bike, eles navegam também uma porrada de site, a gente pode colocar em todos esses lugares. Porque, no fundo, eu estou vendendo a pessoa e não a mídia. Esse é um ecossistema de programática que agora está sendo cada vez mais reduzido, creio eu, até por conta da nova lei geral. Agora, sobre a questão... E aí vocês têm que usar cada vez mais a criatividade, né, para alcançar esse público. Sim. E assim, quem está mais à frente dessa área de marketing, de mídia programática, meio que vem apontando que o futuro é que cada empresa venha ter o seu database muito bem estruturado, porque é meio que é o que vai sobrar, entendeu? É meio que vai sobrar.
Aí eu perguntei para você também sobre essa questão do B2B, né? Sim. Muitas vezes, assim, o fulano é uma pessoa física, tem dados que são dados sensíveis. Mas e as empresas? Isso cobre as empresas ou não? Não, o protagonista da LGPD, os dados que são protegidos são das pessoas naturais, as pessoas Perfeito. comuns, tá? Então, dado pessoal da pessoa jurídica, não é protegido. Mas, assim, se a gente adentrar quem está por trás dessa pessoa jurídica, é uma pessoa física, que é a pessoa do sócio, por exemplo. Então, nessa condição de nome, de CPF do sócio em si, ele também é um titular de dados pessoais, ele também está abarcado pela LGPD. Ela não vai proteger a empresa, mas a pessoa do sócio sim, tá? Mas a LGPD não se aplica à empresa, à pessoa jurídica. O pessoal acaba causando uma confusão. Até em treinamentos mesmo, depois que a gente repassa tudo, o pessoal pergunta, né? Olha, mas alguém fica ligando aqui na empresa e pedindo e-mail, telefone, eu posso ou não posso passar? Gente, empresa pode passar, não tem problema nenhum. O que a gente tem que proteger são os dados pessoais das pessoas comuns, dos clientes, dos colaboradores, é nesse sentido. E aí você falou do dado sensível, a gente acabou falando dos dados pessoais, de maneira geral, os comuns, né? RG, CPF, identifica ou torna a pessoa identificável, mas dentro desse cenário, a gente também tem os dados pessoais sensíveis, que aí exige uma maior proteção para quem está fazendo aquele tratamento, tá? E são dados que são muito mais relevantes, porque no caso de um incidente de segurança, o impacto na vida daquele indivíduo é muito maior. Então, por exemplo, questões relacionadas a informações raciais, étnicas, filosóficas, políticas, questões de saúde, tudo isso a legislação protege de maneira ainda mais voltada para a privacidade desse indivíduo. A gente tem vários incidentes recentemente em hospitais, não sei se chegou ao seu conhecimento da Clara Castanho, né? Aquela moça que, enfim, então assim, foi um hospital que viabilizou um incidente de segurança através de uma pessoa, né, uma ação humana, e foi relacionado a dado pessoal sensível. Então, a gente verifica que o impacto é muito maior do que um incidente de segurança do vazamento de um CPF, por exemplo, um nome. É claro que viabiliza muitas fraudes. O transtorno é muito grande, impacto financeiro, mas quando a gente fala em dado pessoal sensível, afeta muito mais o âmago desse indivíduo. Então, a lei, ela traz essa proteção, essa responsabilidade maior para o controlador que vai fazer uso dessas informações. E esses dados pessoais sensíveis, Fer, parece que é algo distante, mas toda empresa, toda instituição faz o tratamento deles. Porque, por exemplo, quando a gente contrata colaborador, a gente coleta dados pessoais sensíveis dessa pessoa, a gente faz os exames admissionais, os demissionais, os periódicos, tá? Então, o cuidado deve ser redobrado. Maravilha. Mais alguma coisa que você gostaria de pontuar para nós? Fer, acho que quando a gente fala em LGPD, por conta da própria nomenclatura que fala sobre dado, para a gente parece que é algo muito distante, né? Informação, eu vou proteger dado, vou proteger uma informação, não faz tanto sentido. Mas a gente precisa trazer para a conscientização que não é um dado que a gente está protegendo. A gente fala que não é sobre dados, é sobre pessoas. É através do dado pessoal que eu estou protegendo o indivíduo, a pessoa. É através de um incidente de segurança, por exemplo, envolvendo o seu nome, que eu vou afetar a sua privacidade, a sua intimidade, a sua imagem. A gente acabou de falar do caso da Clara Castanho, por exemplo, né? Então, assim, não é sobre dados, é sobre pessoas. E, inclusive, tamanha magnitude da LGPD, da proteção desse direito, que inclusive no ano de 2002, ele foi incluído na Constituição Federal como proteção de direito fundamental.
Então, hoje é um direito constitucional, não é só a LGPD, tá? Então, quando algumas pessoas, inclusive, perguntam, vou esperar um pouquinho para colocar minha empresa em conformidade, vou ver se essa legislação ela vai mesmo pegar. Sempre falo, gente, as multas estão vindo, os temas eles estão sendo judicializados, estão sendo levados para o judiciário, e não é só a LGPD, hoje é um direito constitucional. Então, as empresas elas precisam entrar em conformidade, precisam se adequar. Até mesmo, como a gente já mencionou anteriormente, para viabilizar os negócios. Juliana, muito bom o papo. Eu espero que você cada vez mais se aproxime dessa área da comunicação e do marketing. Eu acho que, como eu já disse para você, é uma área que tem muitas questões legais que são pouco desbravadas por conta do perfil mesmo dos profissionais como eu, que obviamente que nosso viés sempre vai estar em outra área e não nas questões legais. É importante se ater, com certeza, mas raramente a gente vai ter tanta inclinação para se debruçar sobre esses temas. E aí fica meio desguarnecido. Então, eu creio que quem é da área do direito e tem se aproximado, tem encontrado aí um nicho de mercado legal. Agradeço mais uma vez. Deixe o seu contato, o seu Instagram, da sua empresa, para que as pessoas que estejam interessadas em fazer contato. Pessoal, quem é empresário, converse depois com a Juliana, veja como funciona o processo de adequação, tá? Você que é estudante e sabe de alguma demanda, nós já sabemos que aqui na nossa região, a Juliana está aqui em Araçatuba, como eu estou em Araçatuba, nós sabemos que aqui nós temos pessoas, empresas qualificadas para fazer esse processo. E nem todos, né? A gente sabe que desde que entrou essa demanda, a gente começou a se aventurar nessa adequação. E não dá para se aventurar, tá, gente? Tem que fazer com quem sabe do assunto dele, senão o barato sai muito caro. Ju, qual que é o seu contato pessoal para poder falar contigo? O LinkedIn é Juliana Bezerra Araújo, o pessoal pode me adicionar. E o Instagram é lgpd.descomplicando, onde eu compartilho algumas informações sobre o tema, que é um tema que eu gosto muito de estudar, e também tenho a questão da expertise prática, de estar no dia a dia das empresas atuando nessa área. Só uma pontuação que eu iria fazer, que muitas pessoas também acreditam que a LGPD ela se aplica à parte de TI, basicamente, e aos advogados, mas ela é inerente a todas as ramificações. Então, por exemplo, você em uma agência de publicidade, você vai tratar os dados pessoais dos seus colaboradores e dos seus clientes, e não só os dados pessoais de terceiros, que são os clientes da empresa para a qual você é contratado. Dentro da contabilidade, a gente aplica a mesma analogia, dentro de um comércio, de uma indústria. Então, assim, é um campo muito vasto, e hoje o profissional de qualquer área que entenda a LGPD e se capacite, dentro da atividade dele, dentro de qualquer cargo ou função, é um diferencial de mercado. Ele vai poder contribuir muito dentro do setor que ele atua. Muito bom. Bom, por isso que é bom todos estarmos à parte. É uma oportunidade para todas as profissões. Eu visualizo dessa maneira. Nós falamos já uma vez ou mais, acho que 2 vezes até agora, durante o evento, sobre inteligência artificial. Então, aí vai minha dica. Para quem, aí mais para estudante, quem está no ensino aqui conosco ou em outra instituição. É de publicidade? Tente agora entender um pouco mais sobre inteligência artificial e lei geral de proteção de dados. Sim. Mas isso é tecnologia no meu campo, é direito no meu campo. Não importa, vai fazer parte da sua vida aqui para frente. Exato. Juliana, muito obrigado mais uma vez. Em nome do Salesiano, eu agradeço você pela participação no CIT 2024. Eu espero que você tenha gostado bastante e espero que você participe dos próximos também, tá bom? Foi um prazer, Fer. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos. Obrigado. Para vocês que estão aqui no conteúdo, eu peço que vocês continuem acessando os demais conteúdos, tá bom? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.